Bom, pessoal, recebemos uma placa-mãe de um HP aqui. E esse HP utiliza uma placa-mãe que não tem esquema, tá? Então, o que dificulta o reparo. Mas, além disso, já foi passado por outra assistência, que dificulta ainda mais o reparo. Né? Aqui, ó, esse aqui é o PWM responsável pelos 3 e 5. Pode ver ali que tá tudo mexido, ressoldado, os capacitores, torto, uma solda bem feia. E para piorar, do outro lado aqui da placa, os MOSFET e as bobinas que alimentam o processador, tá tudo carbonizado. Agora eu não sei o que causou isso, né? Se foi um defeito com o cliente ou foi causado por onde passou, enfim, né? Então, assim, é uma placa mais complexa de mexer, que não tem esquema. E o que dificulta mais ainda que já passou por outra assistência, né? E agora não tem 3 e 5, tá? Eu liguei aqui na fonte assimétrica, não tem consumo de 3 e 5. Só está consumindo 0,5, tá? Tem 19 nas entradas, mas não tem 3 e 5. Aí a gente vai então fazer a análise aqui, mas vamos ver, mas não tem muita chance de reparo essa placa não, tá? E a gente volta depois. Bom, pessoal, já fiz alguns procedimentos aqui. E do outro lado da placa, né? Desse lado aqui, ó. Deixa eu focar. Aí. Aqui é onde é o PWM de 3 e 5, ó. Deixa eu pegar com isso aqui. Aqui, ó. Aqui era para ter 2 diodos. E aqui um resistor de 0. Tá? Tá 100. Eu sei que tá 100 porque eu achei uma outra placa igual aqui. De sucata. A minha placa de sucata tá melhor que aquela ali, ó. Que alguém já mexeu. Tá vendo? 2 diodos, um resistor. E aquela placa ali tá faltando. Alguém mexeu e deixou sem. Tá? Então eu falo, quando a pessoa vai mexer, pelo menos volta como que tava, né? Não deixa a placa faltando as coisas. Já desse lado aqui, removemos os 2 MOSFET dessa bobina, né? Infelizmente, como ele carbonizou, ele levou também algumas camadas da trilha aqui, né? E a gente isolou as camadas, removeu o curto que tinha aqui, removeu o PWM também, que estava mal soldado. Tá? Eu não posso julgar se a pessoa, a assistência que mexeu, causou isso, mas o PWM tinha alguns terminais que estavam sem solda. Tá? E o que acontece? O PWM, ele que controla o gate dos MOSFETs. Tá? Se porventura algum dos contatos que estava sem solda forem do gate desses MOSFET, o que acontece? Ele fica sem controle. Então os 19 volts que está no source passa para o dreno e com isso causa essa queima, né? Acaba queimando aqui, carbonizando a trilha, o MOSFET. E muito provável esse processador também pode ser que entrou em curto, né? Porque acontece, entra 19 aqui, vai para a bobina, vai para o processador. E com isso acaba queimando o processador. Porque a tensão aqui de trabalho do processador é de 1 volt, 1,15 volts, tá? E se entrou 19 volts no processador, com certeza ele queimou. Tá? Mas vamos continuar aqui fazendo os testes e a gente volta aqui. Bom, pessoal, infelizmente aqui a gente vai ter que parar com um reparo, tá? Porque aqui o PWM de 3 e 5 estava ruim, coloquei outro. Aí desarmou a fonte. Aí analisando aqui, a bobina de 3 e 5 estava em curto. Achei o curto da bobina de 5. Porém, infelizmente, o curto da bobina de 3 volts, quem está ocasionando é o chipset, tá? Então o chipset também está queimado, tá? Então acontece, chipset queimado. Mas essas trilhas aqui para serem recondicionadas. Mais o defeito da PCH. E, então, assim, ainda corre o risco do processador estar com defeito. Felizmente, essa placa aqui, mais uma placa-mãe sem reparo, tá? Por qual motivo? O motivo PCH danificado, processador provável que esteja danificado. Então, quer dizer, o custo do reparo inviabiliza o reparo, né? O custo de toda a operação aqui vai inviabilizar o reparo, tá? E também o outro motivo, além do custo para fazer o reparo que fica inviável,
também é devido já ter passado por outra assistência e ter deixado nessa situação, faltando componentes, né? Aquela parte que está queimada talvez pode ter sido devido a essa outra assistência deixado os terminais do PWM levantado, né? Então vários fatores levaram à desistência desse reparo, ok? Então é isso aí, pessoal. Tem que tomar cuidado aonde leva o seu equipamento para fazer reparo, porque infelizmente ainda existe muitos maus profissionais nessa área. Existem muitos que são bons, tá? Tem bastante profissionais aí que trabalham honestamente, fazem serviço certinho. Porém, ainda tem bastante gente aí que não sabe o que está fazendo e vai arrancando componentes sem ter conhecimento, tá? Então agora a gente vai voltar os componentes do cliente aqui, montar, explicar a situação para ele e devolver, infelizmente. Pessoal, resolvi emendar os dois vídeos, tá? Para ficar mais fácil aqui, porque essa placa também é do mesmo cliente, tá? Uma assistência técnica. É a mesma dona do notebook anterior, né, do HP. E acontece o seguinte, ele reclamou que também já tinha enviado para uma outra assistência parceira dele e não foi resolvido, tá? Aquele lá também já tinha ido para uma assistência que era parceira dele e não resolveu. Aí então ele enviou para nós, né? Então o que acontece? Que lá não teve reparo. Essa daqui liga e não dá vídeo. E segundo a assistência parceira dele, disse que era só um problema no PWM, mas devolveu sem arrumar, tá? Então ela liga, não dá vídeo e consome aqui na fonte assimétrica apenas 0,18 amperes, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que na placa nem todas as bobinas, as fontes primárias, né, possuem tensão, tá? Porque quando tem tensão, o consumo na fonte assimétrica é próximo de 1 ampere. Cada modelo varia, né? Então não tem tensão em algumas bobinas. Fazendo uma inspeção visual, a gente se deparou com isso daqui, tá? Essa região aqui é de um PWM, bem provável que seja dos 3.5, não sei, eu vou olhar no esquema agora, mas olha como que está isso, tá? Então quer dizer, agora a gente vai analisar e ver se a gente consegue salvar essa placa aqui. Tá ok? Aí pessoal, voltamos aqui então, concluiu o reparo dessa placa, tá? Vou mostrar aqui que tá ligando e exibindo o vídeo. Aí, tá? Agora eu vou mostrar o que foi feito, tá? Para chegar até essa etapa de exibir vídeo. Olha o consumo na fonte assimétrica, 0,97 ampere, que eu tinha dito antes, né? Quando o notebook está ligando, ele consome quase 1 ampere, mas varia de modelo para modelo, não é uma regra, né? Pessoal, então, o que foi feito para realizar o reparo, tá? Ó, o defeito dessa placa, então, estava aqui, essa bobina aqui é responsável pela tensão de 1,05, tá? Então, o que aconteceu? Aqui era para ter um indutor, tá? Sem ainda, eu vou estar colocando ainda, tá? Tava sem um indutor, tem um furo aqui na placa, deixa eu mostrar. Tá, aqui então, ó, tem um furo na placa, tá? Provavelmente carbonizou. Aí saiu o componente que tinha aqui, tá? Aqui ainda tá com um jumper, tá? Porque eu fiz para teste, ainda eu vou estar recolocando, colocando um indutor aqui do lado, tá? Então acontecia, a placa não tinha 19 volts no MOSFET de alta dessa bobina. Bom, colocava 19 volts no MOSFET de alto, o MOSFET de alto queimava, de baixo também, tá? Então acontecia, colocava o MOSFET, colocava a tensão de 19 aqui no MOSFET de alto, queimava o MOSFET de alto de baixo. Bom, conclusão, o capacitor estava em curto, os dois MOSFETs estavam em curto, já tinha trocado, troquei várias vezes ele. O CI PWM também estava ruim, coloquei outro, tá? E para dificultar, não tem esquema elétrico, tá? Quando não tem esquema elétrico, a gente recorre ao datasheet do componente, tá? Então, através do datasheet, a gente tem todos os terminais do componente e o que cada terminal faz, tá? Então, através do datasheet, eu consegui fazer o reparo dessa placa. E no caso aqui, o defeito dele estava que a linha do gate, a trilha do gate, que é o terminal 9, não estava chegando ao gate do MOSFET da linha de alta, tá? Então, aqui seria o MOSFET de alta. O mouse. Aqui, ó. Aqui seria o MOSFET de alta e aqui a representação do gate, tá? Então essa linha, essa trilha na placa, por algum motivo rompeu, tá? Visualmente você não vê ela porque ela é interna, mas não tinha continuidade do terminal 9 para o gate do MOSFET. Então por isso não engatilhava o MOSFET
e com isso queimava o MOSFET e o de baixo também, tá? Então, porque não tinha um controle, né, do gate, tá? É mais ou menos a mesma história que pode ter acontecido no outro notebook anterior, né? Que uma parte do PWM estava levantado, né? Então, estava torrado os MOSFET, tá? Eu não estou aqui dizendo que foi ocasionado por isso, mas pode ser, uma hipótese, tá? Do outro técnico ter soldado de qualquer jeito o CI e ter deixado aqueles terminais levantados e ter ocasionado isso, tá? Então aqui não eram os terminais que estavam levantados, mas sim uma trilha rompida internamente, tá? Então a gente passou um fio para refazer a trilha, o MOSFET passou a gatilhar, né? Ter o controle do gate e com isso ter a tensão de 1.05, tá? Aí passou a ligar e ter vídeo. Tá? Então o reparo desse deu certo, tá? Sempre que a gente pega uma placa que já foi mexida por outra assistência, tá? Aqui, pega uma placa que já foi mexida por outra assistência, dá muito mais trabalho. E essa aqui que não tinha esquema elétrico, mais trabalho ainda. Mas a gente conseguiu arrumar e fica aqui mais um alerta. Cuidado onde envia os equipamentos para reparo. Tá? Nem todos os técnicos têm um trabalho de olhar datasheet. Tem alguns que falam que nem precisa de datasheet e que acha defeito com o dedo, né? Mas isso aí é outra história. Aqui tá os componentes que foram trocados, tá? Conforme eu ia fazendo os testes, queimou dois MOSFET, já estava com ele, né? Ruim. Então eu troquei mais 3 vezes o MOSFET, o PWM e o capacitor, tá? Agora ainda vou ajeitar aqui os componentes de maneira que fica organizado aqui na placa e a gente vai concluir os testes dele e montar, tá ok? Então acredito que agora o vídeo deve acabar por aqui. Não sei se tem mais um equipamento para fazer reparo desse cliente. Esse cliente é um parceiro nosso lá de Mogi Guaçu. Então, se você tem equipamentos para reparo, na descrição do vídeo tem todos os nossos contatos. Fique à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta, estamos à disposição para responder. Um abraço e até o próximo vídeo.